Paz e alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Mais uma vez estamos aqui para fazer a reflexão do Evangelho, a palavra de Deus que nos direciona, que nos ensina, que nos dá uma bela catequese com a sua mensagem. Nós estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de 14 a 15. Estamos nesse período quaresmal, é o retiro quaresmal, e aí a gente tem muitos ensinamentos sobre essas práticas que nós devemos fazer durante esse período também. Hoje, o Evangelho de hoje vai falar sobre o jejum. Olha que mensagem importante para nós. Que, afinal, o que é o jejum? O que Jesus fala sobre o jejum? Então vamos lá para meditarmos o Evangelho. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ajuda aí a compartilhar, deixa o teu comentário, você pode deixar também o seu pedido de oração. Quiser entrar no grupo de WhatsApp para receber todos os dias o Evangelho e também outros conteúdos desse canal, na descrição desse vídeo tem aí o link do grupo do WhatsApp para você entrar. O Evangelho diz assim, por esse tempo vieram procurá-lo os discípulos de João com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão, quando o noivo lhes será tirado, então sim jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos então diante dessa pergunta que fizeram para Jesus. Por que os discípulos não jejuam? Jesus não está contrário ao jejum. Pelo contrário, o próprio Jesus, ele jejuou 40 dias para se preparar para o seu ministério público. Jesus, ele vem sempre trazendo a plenitude da lei. Jesus, ele traz sentido para as coisas. Jesus não prega coisas sem sentido. Ele não aprova coisas sem sentido. Jejuar por jejuar, para cumprir uma regra, só para poder cumprir um preceito ali, simplesmente, não existe um fundamento. Existe um sentido para isso. É por isso que ele vai dizer que os discípulos não precisam jejuar porque o noivo está com eles. Jesus é esse noivo. Ou seja, existe aí a alegria, que a gente chama de alegria messiânica, a presença do Messias com eles, que é o noivo. Porque o Antigo Testamento sempre fez essa comparação. A presença do Messias traz uma alegria e é como se fosse um grande banquete, um noivo que vem ao encontro. Então é uma festa, é um banquete, ninguém vai jejuar num banquete. E Jesus está presente. Dias virão em que o noivo será tirado e sim, eles jejuarão. Mas ali é o momento em que o noivo está presente, eles precisam aproveitar esta alegria messiânica. Eles precisam experimentar este banquete, aproveitar que Jesus está presente com eles. Por quê? Qual é a finalidade do jejum? Na prática do jejum, a gente fica mais sensível à presença de Deus. E existe uma dimensão também espiritual que leva a uma dimensão também social, a uma dimensão em que nós vamos viver essa relação com o próximo. Então isso é importante. Por isso, nós que já vivenciamos esta experiência de jejum e vivenciamos sempre, nós precisamos entender o sentido disso. Qual é o sentido do jejum? É para eu estar mais próximo de Deus. Não é só para cumprir um preceito, cumprir uma regra, não é passar fome. Por isso que o jejum tem que estar acompanhado de oração e de ação caritativa. Como assim ação caritativa? Nós, como cristãos, nós precisamos, ao jejuar, ser privados do alimento, mas esse alimento não é para você economizar, é para que você possa partilhar com outras pessoas. O jejum tem sentido quando é vivido desta maneira. Por isso que é importante nós entendermos o jejum e vivenciarmos com a dimensão da caridade. O jejum ele faz parte dessa dimensão que nós vivemos, as 3 dimensões que nós vivemos nessa quaresma, o jejum, a caridade e nós vamos também ter a dimensão da oração. Precisa estar unido.
O jejum sem a caridade, sem a oração, não tem sentido. Vai ser passar fome, vai ser uma dieta. Não é isso que é o sentido do jejum. Devo me colocar em oração. No dia que eu vou jejuar, eu me coloco em mais oração e também eu preciso partilhar com quem não tem. Aquele prato de comida que eu vou ser privado, aquele alimento eu vou economizar, mas para fazer uma doação, para fazer uma obra de caridade. Esse é o verdadeiro sentido do jejum. Peçamos ao Senhor então essa graça de compreender e experimentar sempre a presença de Jesus conosco. E esse jejum ele vai nos preparar para a Páscoa, para esse encontro com o Senhor, para esse Jesus que vai ressuscitar, para esse Jesus que vai nos trazer grande alegria, essa alegria messiânica. A gente jejua para se preparar para esse momento. Vivamos bem então a Quaresma, vivamos bem essa dimensão do jejum, com esse entendimento, não jejuar por jejuar, não só para cumprir um preceito, uma regra, não, é muito mais que isso. Que nós possamos então ter um coração mais sensível através do jejum, um coração mais sensível ao próximo, também em relação a Deus, a essa presença de Deus que está conosco. Peçamos então a graça de não viver só uma prática rigorista, exterior de lei, mas que nós possamos de fato viver essa dimensão do jejum com a caridade e com a oração. Isso é o que é mais importante. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.